o evento aí do Grupo Esfera, onde Gilmar Mendes, mais uma vez, deu declaração ali, confessou tudo aquilo que nós já prevíamos e também suspeitávamos da interferência muito grande do STF nas eleições de 2022. E essa interferência aconteceu quase ou mais de um ano antes. E aí ele foi se empolgando e dando as declarações ali. Mas nenhuma novidade para nós, né? Que já realmente estávamos bem, assim, com a pulga atrás da orelha dessas atuações aí de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Então a revista Oeste trouxe a matéria dizendo que Gilmar Mendes, abre aspas, se temos a eleição de Lula, isso se deve a uma decisão do STF, fecha aspas. Então é isso aí, o STF, a confissão ali de que o STF trabalhou pesado para que o Bolsonaro não fosse reeleito. Isso é triste, pessoal, isso é muito triste, ver um papel de uma Suprema Corte desta forma. Depois ficam chateados quando nós falamos que não temos mais confiança na Suprema Corte e que ela perdeu a grande parte da sua credibilidade perante a opinião pública brasileira. Mas eles, infelizmente, a atual conjuntura da Corte Suprema que tem ocasionado isso ao STF, né? O STF como entidade é de grande valia para a nossa república e para a nossa democracia. O que estraga realmente o órgão são os seus componentes, que muitas vezes querem colocar acima do órgão as suas vontades individuais, os seus anseios políticos, aí acabam realmente ocasionando um dano muito grande e muitas vezes irreversível à nossa frágil república e à nossa jovial democracia. Então vamos ver aqui o resumo da fala do ministro Gilmar Mendes, a sua confissão lá em Paris. Vamos que vamos. E só corrobora o nosso conceito de ativismo judicial por parte de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, STF, afirmou que a volta da, entre aspas, autonomia da política e a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva se devem a decisões da Corte. A declaração foi feita em um painel no primeiro Fórum Esfera Internacional em Paris. Com mediação do jornalista William Vac, Gilmar debatia com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com o presidente do Tribunal de Contas da União, TCU, Bruno Dantas. Na plateia estavam empresários, advogados e parlamentares. Abre aspas para Gilmar Mendes. Se a política voltou a ter autonomia, isso se deve ao Supremo Tribunal Federal. Se hoje temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, fecha aspas. Disse sob aplauso de algumas pessoas da plateia. É preciso reconhecer isso, fecha aspas. O ideal seria os parlamentares convocarem, né? Depois eles se acham a supra-sumo de tudo, acho que eles não iriam nem aceitar uma convocação. Mas se convidar não vão, então deveria convocar o Gilmar Mendes para ele realmente explicar ponto a ponto dessas afirmações dele, né? Então, assim, eu não sei de onde eles tiraram toda essa ameaça aí à democracia vinda ali por parte do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro que por meio de ações nunca cerceou nenhum tipo de direito de nenhum brasileiro, independente de qual classe social esse brasileiro pertencia, né? Então, não sei de onde esse pessoalzinho tira essa ideia. De fato, em abril de 2021, o STF anulou por 8 votos a 3 as condenações de Lula na Lava Jato. Com isso, ele recuperou seus direitos políticos e pôde disputar as eleições de 2022. Grande força mesmo que o STF deu ali para o Lula. Por isso que eles batem no peito e falam que se não fosse por causa de decisões do STF, o Lula não teria sido eleito presidente, né? E realmente, para competir com o Bolsonaro e ser proclamado vencedor das eleições, só o Lula mesmo, né? Porque nenhum outro candidato eles conseguiriam proclamá-lo vencedor contra o Bolsonaro.